Aí, consegui. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Mari? Boa noite, obrigada por você ter aceitado, né, entrar nesse quadro Relatos de Mãe. Eu demorei um pouquinho para entrar, porque você sabe, eu estou aprendendo. Eu também. Vamos lá. Gabi, me conta um pouquinho sobre você. Eu vou falar um pouquinho de mim, porque eu acho que tem pessoas aqui que não me conhecem. Eu sou a Mari Araújo, eu sou enfermeira, especialista em amamentação. E esse episódio aqui, oficialmente hoje, Relatos de Mãe. É um episódio inaugural, é o primeiro, mas eu já estou com uma fila de mães querendo participar. E você vai fazer a abertura desse canal, desse episódio. Gabi, muito obrigada por ter aceitado. Essa é a minha primeira e vai ser a primeira de muitas, né? Vai ser... Então, fala um pouquinho de você para a gente aqui. Realmente eu sei que eu fiz o seu atendimento, né? Realmente esse aqui é relato de mães que eu já atendi. E só que eu não lembro nada de você. A coisa vai ser bem surpresa, porque assim, eu atendo várias mães, então acaba, né? Claro, não lembrando. Eu lembro do seu rostinho, mas eu não lembro da sua história, de como foi, tá bom? Então me conta um pouquinho sobre você, deixo aberto aqui para você falar, tá Tá bom? bom. Bom, eu sou a Gabi Amaral, eu tenho 3 filhos. Eu sou psicóloga, psicanalista, também trabalho com parentalidade, então nossos trabalhos conversam. E você me ajudou no meu terceiro puerpério, quando eu cheguei. Hum, certo. E como você me encontrou? Como você chegou até mim? Em que momento que eu cheguei na vida de vocês? Então, foi assim. A Helena nasceu. E eu já sabia amamentar, eu já tinha amamentado 2 filhos por um ano inteiro, ou seja, eu tinha prática de amamentação, mas as coisas mais inesperadas podem acontecer. E eu tive muito leite, eu tive um excesso de leite. Então, a minha mama ficou muito produtiva, digamos assim, ela trabalhou demais. E a minha bebê nem era pequena, ela nasceu com 3,5 kg. Mas mesmo assim, a boquinha dela escapava de tão cheia que estava a minha mama. E eu fiquei um dia tentando amamentar assim, e eu comecei a perceber já que estava machucando meu seio. E aí, no segundo dia, já tinha machucado. E Segura aí... aí, segura aí um pouquinho, Gabi. Uhum, Você falou que é mãe de terceiro filho, né? Que eu te encontrei no terceiro bebê. E pós-parto. como é que foi essa questão assim de comparar com as anteriores, as experiências anteriores com essa? Com essa terceira. Porque, assim, dá a impressão que a gente está preparada, né? Que está tudo bem, mas você não entendeu muito bem o que estava acontecendo, você fez comparações com as anteriores. Como é que foi essa questão de ser mãe de terceira viagem? Então, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Por isso que em menos de 12 horas você estava na minha casa. Né? Eu sabia que eu precisava de ajuda. Se eu fosse mãe de primeira viagem, eu tinha me estrepado. Essa que é a verdade. Na minha primeira gestação, onde eu não tive essa assessoria, quer dizer, eu até tive alguma assessoria, eu não cheguei assim completamente preparada, mas era isso, era a minha primeira vez. Então, eu tive contato, eu tive uma preparação antes de eu ter neném, por volta. Eu estava com umas 30 semanas mais ou menos, era até um serviço do meu convênio. Eles enviavam uma Certo. enfermeira para minha residência que ia conversar comigo sobre questões do parto, da amamentação. Achei super legal, foi uma pessoa assim muito bacana mesmo, eu tive muita sorte e a gente falou um pouquinho sobre a amamentação, mas foram assim alguns minutos. Então ela me ensinou a preparar a mama, ela me ensinou a fazer massagem, mas a gente passou muito mais tempo, que era a minha angústia do momento, falando do parto. Eu não dei muita bola para amamentação. Eu Hum, achar, eu não sei se era uma arrogância ou uma ignorância, mas assim, eu achava que eu não precisava me preocupar com isso. Eu tinha outras questões ali que estavam mais pulsantes naquele momento.
Que era a questão do parto, né? A amamentação não está tão viva, né, ainda na gestação. A gente nem acredita que vai passar por o que está nos esperando, né? A gente nem sabe o que está esperando e nem sabe o que vai acontecer, né, ainda. Eu acho que é por conta de não estar tão vivo, não é? Tão... Eu acho que a gente vai vivendo capítulos da gestação, assim, de acordo com o que vai acontecendo ali, né? Normalmente, sei lá, você engravida, você se ocupa da notícia, você se ocupa da barriguinha começar a crescer, você se ocupa dos enjoos, passa um tempinho, você começa a se ocupar de outras coisas, do enxoval, do quarto, de repente o parto toma cena. Você não está ocupada com problemas que você não tem ainda, né? Você está ocupada com aquelas questões. E eu acho isso complicado, porque eu acho que a gente poderia se preparar mais para a gestação, né? Para o pós-parto. Eu acho que a gente poderia se preparar muito mais para o pós-parto, mas eu acho que não cabe. A gestante está muito introspectiva, né? Mas, enfim, eu tive essa assessoria. E aí, então, minha primeira filha nasceu. Eu tive dor desde a maternidade, não pensei em procurar ajuda, não sabia que eu precisava procurar ajuda. Eu fui a primeira das minhas amigas também a ter neném, então eu também não tinha uma rede de apoio, ninguém me avisou, olha, existe uma pessoa, uma consultora de amamentação, que ela é ótima e ela resolve o teu problema. Ninguém tinha me dito. Então, eu esperei, eu acho que uns 10 dias, eu fiquei uns 10 dias amamentando com muita dor. Muita dor. Com o peito completamente machucado. E sem nenhuma orientação. E até então, assim, essa dor incomodou tudo, você sabia que tinha algo acontecendo, mas você achou que ia passar dessa primeira, sabe? Dessa primeira viagem aí. Você achou que ia passar, que era normal ter dor? O que você pensou sobre isso lá da primeira vez, né? Do primeiro bebê? Eu pensava assim, falei, gente, ninguém me avisou que era isso. Eu não dava para achar que era normal aquilo, não era normal. Eu falava, tem alguma coisa errada. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, só que eu não tinha o caminho das pedras. Sabe quando você não sabe para quem pedir ajuda? Aí eu lembrei dessa moça que tinha ido até minha casa. E eu nem sabia se ela era consultora de amamentação ou não, mas eu sabia que ela era uma enfermeira e eu sabia que eu tinha o telefone dela e liguei. E aí ela me deu algumas orientações, inclusive de curativo. Não tinha laser na época, não tinha alguns recursos que a gente tem hoje. Mas, enfim, ela me orientou. E eu estava ordenhando também, com bombinha. Tinham várias coisas erradas. E ela, assim, me ajudou um pouquinho. E foi ótimo. E logo depois a situação melhorou. E já a segunda bebê, o segundo bebê, como é que foi? Mudou alguma coisa também de segundo? Putz, o segundo bebê foi maravilhoso, assim, porque eu engravidei quando a minha primeira filha tinha 10 para 11 meses. E ela mamou um ano. Então, assim, eu tinha acabado de amamentar. Eu basicamente emendei uma amamentação na outra. Então, meu peito estava super preparado. Eu estava super preparada e não tive nada, assim, nada. Foi liso, assim, muito bom. E aí, quando veio a terceira, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o meu corpo já estava com um caminho tão já estabelecido, a coisa tão fluida, que veio leite demais. Enfim, não sei, talvez você saiba explicar o porquê que a produção... Porque a mama traz memória, né? A mama traz memórias das gestações anteriores. Então, às vezes, tem mulheres que passam pela descida do leite bem de forma moderada, e tem mulheres que não, que às vezes a emoção, né, com todo aquele momento que você está vivendo, que a mama é um órgão endócrino, né? Por mais que ela traz memória das gestações anteriores, o seu corpo é que vai comandar tudo ali, sabe? Essa remodulação mesmo do pós-parto, né? Então, às vezes, tem mulher que tem, sim, a gente fala, não sei se chegou a ser uma hiperlactação, né? De produzir muito leite, mas isso foi o seu estado emocional do momento, o seu corpo que respondeu, sabe? A memórias anteriores das gestações
anterior. Então foi isso que aconteceu. Só que é isso, eu já sabia do que se tratava, eu já tava espertinha, entendeu? Tava espertinha. A coisa começou a ficar ruim. Eu fiquei assim, fiquei no dia que eu comecei a ver, porque demorou. Foi no quinto dia, Mari. Eu olhei no nosso chat, você foi no quinto dia. Ela nasceu dia 25, foi no dia 30. Ou seja, o leite desceu depois de uns 3 dias ali. Eu lembro que eu me senti meio febril, enfim, eu tive um mal-estar. Calafrios, né? Uns calafrios. Turbinou a mama. No quarto dia, a mama ficou super cheia. E eu comecei a sentir que a coisa começou a desandar, que eu comecei a sentir uma pequena dor. No quinto dia, às 8 da manhã, eu já estava atrás de uma consultoria. E como você me encontrou? Como você conseguiu? Eu tive uma assistência no meu quarto, de uma enfermeira, parteira, que me indicou uma pessoa que não pôde me atender, que me indicou você. Entendi. Ótimo. Eu lembro que foi isso. Às 8 da manhã eu estava lá no Zap e às 10 eu consegui falar com você, meio-dia você estava na minha casa. Então, a sua maior dor, né, a sua maior dificuldade foi a dor mamilar, né? Que você me chamou por isso, estava doendo muito, né, para dar de mamar. Estava doendo para amamentar e eu sabia que ia ter uma mastite. Eu sabia que eu ia ter. Porque a mama estava muito cheia também. E eu não conseguia ordenhar, eu não conseguia resolver. E então você chegou, você também não deve lembrar, mas a primeira coisa que você fez foi uma drenagem. De assim, litros e litros de leite. A gente chegou a molhar umas toalhas. Várias toalhas. Toalha, cama, tudo, molhando tudo. E você me ensinou a preparar a minha mama antes de todas as mamadas, todos os exercícios. Eu fui super disciplinada, assim, porque eu sabia... Foi uma boa aluna? Eu fui, porque eu sabia que a coisa tinha... Eu já tive mastite na outra gestação, no outro puerpério, eu tive mastite. Então, eu também já sabia onde que podia chegar. Então, 2 coisas. Eu preparava a mama direitinho, né, antes das mamadas. Fez toda a diferença. E você falava pra mim assim, top apertado. Top apertado. Como um bom recurso, né? O top amigo, né? Eu falo massagem amiga e top amigo. Como um bom recurso, muito bom. Uma vasculhada ali na minha gaveta de roupas de ginástica, pegamos o top mais apertado para segurar um pouco pra gente conseguir regular, né, a minha mama. Eu acho que era essa a intenção, né? Sim. Ele serve como um recurso de contenção, sabe? Claro, a gente tem que saber usar, né? Que se eu ficar usando direto, posso conter demais, né? Então, a mãe tem que aprender a ter esse equilíbrio, né? Põe top, tira top, põe top, tira top. Todas as tentações e tal, dorme com top, aí no dia seguinte você tira de manhã, aí passa o sem. E ajudou bastante, né, no controle. Resolveu, só isso. Só resolveu. Muito bom. E aí, como você estava, né, antes do atendimento, e ainda estamos falando do atendimento. Fora o preparo da mama, tudo, o que mais, assim, que você lembra que ficou marcante, sabe? Durante o atendimento ali, da pega, do posicionamento, o que te marcou? O que você falou assim, nossa, eu não tinha pensado sobre isso aqui e que ajudou, né, na dor mamilar? Porque o preparo da mama faz parte, né, para ajudar na dor mamilar, porque se a mama está muito engurgitada, o bebê tem mais dificuldade de pega, né? E aí pode machucar, porque o engurgitamento deixa, na verdade, sensível, né, a mama, né? Fica muito até endurecida, o bebê tem mais dificuldade de abocanhar. Então a gente preparou a mama, mas aí provavelmente teve o momento da pega, né? Como é que foi? Marcou alguma coisa para você? Conta um pouquinho desse momento do aprendizado aí de pegar na mama, posicionamento. Então, né, nessa parte,
Eu também já era mais espertinha, né? Então, eu não tive você não me orientou tanto aí. Eu lembro até que você falou que eu era uma mãe tranquila, uma mãe relaxada, e que até por isso tinha que a mama, eu não lembro direito, mas que isso tinha alguma influência na fluidez do leite. Uhum. É, Você estava mais segura, né? Para posicionar. uma certa tranquilidade ali que você via na casa, no ambiente, porque, claro, não era mãe de Sim. primeira viagem. Agora, você me deu aquele suporte, a bandaninha, que eu não conhecia, uma bandana que fazia a sustentação, A né? tipóia, né? A tipóia. Muito bom. Que eu nunca tinha visto, foi super legal, fiquei bastante tempo usando. E você me deu uma explicação que, nossa, me convenceu a ser mais regular com as mamadas, porque eu tinha talvez uma coisa relaxada demais, de não ficar tão presa, assim, ai, não tem que mamar de 3 em 3 horas, tem que... Não sei. Eu, tranquila, os 2 filhos, às vezes eu adiantava um pouquinho, não era tão precisa, tão disciplinada com os horários das mamadas. Você me fala assim, olha, tem essa janela desses 15 dias aqui, que o seu cérebro vai aprender que ele tem que mandar X de leite para esse teu bebê desse tamanhinho, que tem essa fome aqui. Então, você precisa ajudar o seu cérebro a entender o quanto de leite, quando que ele vai... Precisar. Aí eu falei, nossa, sério? Sério? 15 dias, beleza, vamos embora. E aí eu lembro que eu fiquei também bem apoiada nessa informação que eu não tinha, né? Que legal. Muito bom. Fez sentido, né? Fez sentido para você. Porque se a gente for pensar que o bebê, ele é 100% dependente da mãe, né? O único mamífero que é 100% dependente da mãe é o bebê. Os outros mamíferos são mais espertinhos, né? Já sai mamando, já sai. O bebê não. Se ele pensa que ele está no útero, ele não vai mamar tão efetivo. Né? Porque lá no útero, o que acontecia? Ele recebia o leite pelo cordão umbilical, né? A nutrição dele. Ele não mamava dentro do útero, ele sugava lá no útero. Mamar, ele aprendeu a mamar depois que nasceu. E aí, conforme ele vai mamando o peito, que ele encontra o leite mais gorduroso, que é o leite que vem depois de 10 minutos, né? Ele começa a dar uma desacelerada. Então, se a mãe não tem esse olhar de ajudar o bebê a mamar melhor, né? E até de construir essa rotina, não é de marcar horário para mamada, não é isso, é construir uma rotina que o bebê fique satisfeito, né? E que a mãe entenda quem é o bebê. Uhum. E o bebê começa, assim, a construir a rotina com a mãe, né? E eu falo, livre demanda é livre demanda de mamadas bem feitas, né? E não se confundir com a livre oferta. Uhum. Né? Chorou, o bebê vem pro peito. Chorou, o bebê vem pro peito. Né? Vamos pensar que o bebê chora por vários motivos, né? Exatamente. Se a gente pôr o bebê toda vez que chorar no peito, será que eu vou estar atendendo mesmo de forma adequada o meu bebê? Então, isso que eu sempre falo para as mães, né? Eu falo, olha, mostra para a mama quem é o seu bebê, que a mama vai fazer a leitura, né, de quem é, e você vai fazer boas mamadas e vai ajustar a produção de leite. A gente fala que não existe baixa produção de leite, existe a desajuste de demanda. Quando a mãe fala, eu tô com menos leite, né? É isso. E aí, depois que isso aí marcou bastante, né? A questão de você entender, você se apoiou nisso, né? Falou, peraí, eu tenho então que mostrar pra mama quem é o meu bebê. Mostrar pra mama quem é o meu bebê, exatamente. E aí a coisa foi melhorando, melhorou muito, na verdade, resolveu. Agora, é aquela coisa, gente, ter bebê é sempre, cada dia uma coisa, né? Eu já era super experiente, eu já tinha amamentado outros bebês, e aí eu lembro mas ninguém tá imune, não tem vacina, entendeu? Para angústia parental. Eu lembro que eu tava lá pelo 3º, 4º mês, eu tô lembrando disso que você falou do medo de não ter leite suficiente, né? E eu percebi que diminuiu a produção. E eu falei, o que aconteceu?
Eu colocava, eu percebia, eu sempre sentia o leite, eu conseguia perceber, eu sei que tem outras mães que não percebem muito, mas eu percebia o leite descendo. Uhum. E ele não descia, não descia, não descia. Eu tinha que insistir, deixar lá no peito, deixar lá no peito e o leite não descia. Eu comecei a ficar nervosa, nervosa, nervosa. Procurei de novo. Procurei 3 vezes. Vou É contar. mesmo? É, Não me conta. vou contar. Aí eu falei, Mari, o que está acontecendo? Você falou, não, é isso mesmo, nesse momento do desenvolvimento, tem aí, o bebê está crescendo, a mama vai entender, insiste, insiste, insiste. E eu segurei, não dei complemento. A Helena nunca tomou complemento, ela ficou no peito o tempo inteiro. Então, E aí segurei o teu suporte moral ali, não, é isso. E não só, você me mandou várias explicações também desse momento. Ela tá com tantas semanas, tá com esse peso. Então, aí eu sustentei e realmente depois, eu acho que umas 2 semanas, regulou de novo. devia ser algum pico de crescimento, né? Salto de desenvolvimento, ter tido algum pico aí, né? Isso Nesse momento. aconteceu nos meus 3 bebês. Eu lembro nessa fase assim. O que aconteceu é que eu fui desesperando cada vez menos. Eu fiquei desesperada em todos, cada vez menos. Você foi respirando, né? Cada vez falando, não, tá tudo bem. E aí, a outra vez que eu te procurei, eu acho que ela estava com 5, 6 meses. E aí eu já estava super achando que era vida normal. E tive um princípio de mastite com 5 meses. E eu liguei para você de novo e falei assim, Mari, é possível? Você falou, você tá dormindo sem sutiã? Matei a charada. Falei, sim. Não pode, não sei o que, pode dormir de sutiã. Eu falei, gente, como é que ela sabe? Não é, dormir sem o sutiã não é só isso, né, que pode levar a mastite, não. Eu perguntei porque geralmente é o que mais acontece. Mas é um dos motivos mais incidentes, sabe? Então eu falei, deixa eu ver se já não é isso. Porque às vezes quando a mãe fala, não, eu tô de sutiã. Aí eu pergunto, mas as alças estão bem ajustadas? Porque às vezes dorme de sutiã, mas o sutiã solto, né? Então, é a mesma coisa de estar sem. Então a gente fala, né, a mulher que amamenta não é aconselhável dormir sem sutiã. Né? E aí tem algumas mulheres que falam assim, ai Mari, mas eu me sinto tão desconfortável de dormir de sutiã. Aí eu falo, ó, então, coloca um top, né, de suave compressão, né, claro, só para sustentação da mama, se ficar mais confortável, mas dormir sem, não. Tem que dormir ou com top de suave compressão ou com o próprio sutiã mesmo, né? Sim. É isso, mas aí... que era vida normal e não era, né? Enfim, então essa foi a 3ª vez que eu te procurei. E aí foi a distância já, né? Sem contar que estava no meio da pandemia, enfim. A primeira vez não, você veio aqui em casa e acho que você chegou a vir. Ah, porque a gente fez laser também. A gente fez algumas certo. Fez 2 sessões de laser. Lá no começo, né? Lá no começo, Você tá. Depois teve as 2 outras vezes que você. Só que a gente resolveu a distância, será? Ou eu tive que te ver? Não, depois resolveu a distância. A distância. Ótimo. Então, às vezes eu consigo, viu? Resolver bastante coisa à distância. Às vezes eu preciso ir. Mas que bom que eu pude aí participar desse seu recorte de vida, né? Que acho que marca muito e é uma satisfação enorme eu rever isso, sabe? Eu consegui, porque assim, eu olhei pra você, eu lembrei do seu rostinho, mas eu não lembro da sua história. Não lembro. Então, com esse episódio, esse quadro de relato de mães, eu acho que eu vou virar uma colecionadora de histórias, né? De verdade, porque, nossa, acaba voltando aqui, sabe? O que aconteceu, tudo. E eu tô achando isso incrível, assim, gente, poder relembrar, né? Vocês me trazerem essa lembrança, né? Do que aconteceu. E me fala um pouquinho, Gabi, qual foi o diferencial que você sentiu no atendimento? Qual foi o diferencial, assim, entre... Claro, houve as técnicas, né, as soluções, as orientações, mas o que foi o diferencial para você de verdade, assim? Olha, Mari, eu achei que foi você muito didática.
e muito... Ui! Não, muito bom, porque eu acho que quando a gente está nesse lugar tão sem orientação, porque para mim, eu sempre fui boa aluna, eu gosto de saber das coisas, sabe? Sim, e a maternidade, quando eu me deparei com esse papel, essa posição, fazia muito tempo que eu não estava num lugar onde eu não sabia nada. É uma sensação muito angustiante. Eu não estava mais acostumada a não saber para onde ir, o que fazer, não saber para quem ligar. Então, ter alguém que realmente me explicava, eu achei que foi muito legal. Mas o que eu senti também que eu acho que é bacana dizer? Que você estava lá para mim, porque eu precisasse. E o que eu preciso... Não teve aquela coisa de impor, sabe? Que eu acho que... Eu acho bem complicado. Como psicanalista, a questão do ativismo, assim, é bem difícil. Né? Eu acho que, assim, cada um é dona do seu desejo, é dona do seu corpo, e é muito difícil. E quando você está super vulnerável, num lugar, assim, de realmente precisando do outro, meio nas mãos do outro mesmo. É muito importante ter alguém que respeita aquilo que você de verdade quer. Que te dá essa liberdade, né, de você tomar suas próprias decisões. Por mais que a gente te dê os caminhos, mas o processo é seu, né? Sim. É você que vai tomar as decisões e a gente precisa se despir dos julgamentos, né? Das questões que a gente pode carregar com a gente, né? Sim. Então, quando eu vou atender uma mãe, eu sempre penso nisso, sabe? Eu falo, tudo que está em mim não me pertence aqui. É tudo dela. Eu estou para ela. Bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe. E eu tô falando isso porque a situação específica foi... a minha bebê tinha 5 dias. E você falava assim, não, bebê de 5 dias, mama, tem que estar satisfeito. Né? Para não cair nessa coisa da livre oferta. Você tem que fazer uma boa mamada. O bebê tem que ficar satisfeito. E eu falava assim, mas a minha bebê não mama tudo isso. Eu tô pensando de... Não, mas ela tem que mamar, porque não sei. E aí você foi vendo ali, você foi observando a gente tiramos a roupa dela, tiramos ela do colo. Você olhou e falou assim, realmente, a sua bebê precisa disso, a sua bebê tá bem. E eu vi que você pegou aquela regra, aquela ideia, aquele conceito que você tinha que vir da tua experiência, dos seus estudos E adaptou a você, né? E eu não fiquei me sentindo mal. Ai, a consultora de amamentação falou que a minha bebê não mama bem. Eu não fiquei com essa sensação. Eu fiquei com a sensação de que a minha filha é minha filha. Ela mama o que ela precisa. E você estava comigo nisso. Então, assim, eu achei que foi bem sensível, sabe? Porque poderia ali ter dado ter virado um clique, né? Quando eu tô te orientando algo e você não tá seguindo, né? Assim, você não tá conseguindo entender. Mas eu sempre falo, Gabi, esse momento da gente sentir e dar a oportunidade da mãe ter o instinto dela, né? Eu falo que a amamentação, muitas literaturas falam, né? Que a amamentação não é nada instintivo. Nada intuitivo. Mas eu falo para você, na minha experiência prática de 30 anos, eu trabalho 30 anos com mães e bebês. Eu falo para você que a amamentação, ela é instintiva, ela é intuitiva e ela passa por um processo de aprendizado contínuo. Nunca termina o aprendizado da amamentação. E eu acho que nunca termina o aprendizado da maternagem, né? Da maternidade e maternagem. Contínuo. Isso mesmo, claro que tem coisa, claro que tem instinto, gente. O bebê chega perto, eu senti o cheiro do sabonetinho da minha bebê e eu senti a minha mama. É claro que tem uma coisa que é natural, que vem. Tem. Claro que tem. Agora, é o que você falou, é um aprendizado constante. Tem uma parte que a gente tem que se orientar, que a gente tem que aprender e que tem que saber uma técnica. Não acha que...
que vai chegar e vai ser uma coisa automática. Colocou o bebê no peito e ele vai sair mamando. Ele vai assim com a boquinha, talvez o leite venha, mas tem um meio do caminho aí que a gente precisa aprender, sim. Não é um aprendizado? Mas o instinto da mãe e a intuição da mãe fala muito, viu? Eu valorizo demais, porque assim, ela às vezes fala pra mim, Mari, olha, minha bebê já mamou, tipo, e ela sabe, ela conhece o bebê, sabe? E é muito bom a gente ter essa abertura, deixar a mãe se expor, dessa liberdade para a mãe falar, olha, o que você acha? Ó, então vamos lá, vamos fazer os testes, vamos ver. Eu acho que a gente tem que construir junto, né, com a mãe. E não impor as construções, sabe? Eu acho que cada mãe tem o seu processo, eu respeito muito. Por isso que eu falo pra você, eu sou uma eterna aprendiz, eu aprendo com cada dupla, porque pra mim é tudo diferente. Não tem nada igual. Por mais que eu traga técnicas baseadas em evidências, né, científicas, o que a gente vê muito na literatura, claro, a gente precisa da teoria, né, como base. Mas eu acredito muito na hora de fazer ali. Gabi, aqui a gente já está finalizando a nossa conversa. Eu adorei falar. Você não sabe qual é a importância disso, né, de estar aqui. Eu acho que você, não sei se você consegue imaginar o quanto está sendo importante para mim isso. Eu acho que para muitas mães que podem estar nessa situação, né, que você passou. E o que mudou, assim, a pergunta que eu quero te fazer agora é o que mudou a sua vida depois do atendimento? A gente falou tudo sobre atendimento, diferencial, né? Mas o que mudou depois? Porque você continuou, a gente se falou depois mais 2 vezes, né? Como você comentou. Mas qual foi a mudança, assim, para você depois do atendimento? Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso depois? Bom, enfim, eu consigo ver dois caminhos de resposta. O mais básico e o mais, talvez até o mais importante, é a mudança no meu corpo. Que eu saí de um lugar de dor para um lugar de não dor. Diminuir a ansiedade. Sem dúvida. Porque é isso. Uma dor e eu tinha um medo de piorar essa dor. E eu não queria chegar naquele lugar que eu já tinha vivido anteriormente. Eu sabia que era muito ruim, de que ia chegando a hora da mamada, eu ia falando ai, ai, ai. Não era um lugar de falar assim, que delícia, vou ter este momento com o meu bebê. Que delícia encontrar o meu bebê. Era, meu Deus, socorro. O que vai acontecer? Será que vai dar certo? Então, tem esses dois caminhos, assim. Tem essa ajuda no corpo para resolver com coisas que eu nunca seria capaz de sozinha ter resolvido. Ou seja, né? Se sentir melhor, né? Se sentir melhor no processo. Eu me senti melhor e prevenir uma mastite, prevenir uma coisa mais séria que iria acontecer ali fatalmente no estado que eu estava. E mais assim, o que eu acho mais bonito de tudo é porque a mamada é o ouro da maternidade. Eu fico até arrepiada, assim, mas é isso, tem que cuidar disso, desse momento. É um momento muito precioso. E é uma pena quando isso é atravessado ou isso começa num lugar de dor, de sofrimento e de angústia da mãe. A mãe poder estar bem fisicamente e emocionalmente para amamentar o seu bebê, na minha opinião, muda a trajetória de vida de um ser humano. Sim. Muda a história, né? Parece que... Porque assim, quando ela tem o desejo de amamentar e ela é atendida nesse desejo, acho que é uma realização, né? Claro que eu sempre falo, né? Tem que ter o desejo, né? Porque pode ter mães que não têm o desejo de amamentar e tudo bem com essa questão, né? A gente tem que também ter um olhar muito tranquilo para isso. Acho que a mulher ela tem que ter essa vontade, né? Ela está realmente
buscando isso, né? E é muito bom quando ela encontra o melhor jeito, né? O melhor caminho, né? Sem tantos, né? Tantas, sei lá, tantos percalços, né? Que acontece, que a gente fala, nossa, a gente pensa até em desistir, né? Quando a coisa não vai muito bem. Percalços, eu acho que, assim, é difícil não ter. Você tem a sua experiência, eu tenho a minha como mãe, tenho a minha como profissional, e a gente sabe, assim, que percalços tem. Tem. Se não é aqui, é ali, se não é ali, é colar. E faz parte, né? E faz parte, eu acho que a beleza do profissional da perinatalidade, enfim, do profissional que atende esse comecinho, né, dessa relação mãe-bebê, da família, que ajuda a família a se organizar ali nesse momento, tem a chance de fazer intervenções precoces, tem a chance de mudar trajetórias, né, de relações, de encontros, de formação mesmo, porque tem uma pessoa ali sendo formada. Tem todo um indivíduo ali acontecendo e que está dependendo daquele ambiente estar saudável, não está saudável, daquela mãe conseguir, enfim, né, exercer a sua função, aquele pai também, enfim. Então, eu acho que qualquer trabalho que cuida desse momentinho da vida, assim, eu acho fantástico. Por essa chance, sabe? São intervenções simples e fundamentais. Você falou tudo, simples e fundamental. Eu acho que amamentar eu acho que o mamar do bebê, o amamentar da mãe é simples. É simples, mas eu acho que existe aí alguns ajustes, né? Que às vezes precisa ter clareza, né, no momento, para que a coisa flua do melhor jeito. Né? Eu falo que é simples, mas às vezes não é tão fácil. Eu acho que é simples, mas não é tão fácil. Acho que sempre pode existir algo que possa melhorar, né, ajustar. Eu sempre falo, né, em algumas literaturas a gente vê, né, toda mãe sabe amamentar, enfim, e fala que não é instintivo, alguns falam que não é instintivo, né? Eu, se eu fosse escrever um livro, eu escreveria que é sim, é instintivo, intuitivo, passa por um contínuo aprendizado, e é como se fosse aprender a viver numa corda bamba, sabe? Eu acho que cada fase do bebê é diferente. E a mãe, ela vai aprendendo com o seu bebê e o bebê com ela. É uma troca muito, falo muito louca, assim, muito bom. E cada momento, cada fase do bebê é uma fase, sabe, do aleitamento. Por isso que a gente fala que a amamentação, ela é continuada. E é um aprendizado contínuo mesmo. Até para a gente fazer o desmame, né? Você chegou a fazer o desmame, Gabi? Não, né? Você amamenta até hoje, né? Não, eu amamentei. Ela tá com 1 ano e 4, eu amamentei até 1 ano? Tá. E aí foi bom, né? Você sabe que até 1 aninho é o essencial, né? 1 aninho de vida, o bebê tá aí com toda a parte intestinal, né? Pronta, né? Para absorver todos os alimentos sólidos. Então, ele tá pronto para um desmame organicamente. Né? E se o desmame acontece de uma forma tranquila, ok, né? Que a gente sempre aconselha que seja de uma forma gradual, né? Tranquila. Mas a gente está chegando aqui no nosso final mesmo agora, finalizando. E eu queria que você pensasse, assim, 2 conselhos. Não conselho, mas, assim, uma frase, uma palavra, né? O que você achar mais adequado. O que você diria para uma gestante e o que você diria para uma mãe que está com alguma dificuldade no aleitamento materno? 2 palavras ou frase, o que você achar melhor? Eu diria para uma gestante se preparar, estudar, conhecer, mas não esquecer que os livros não substituem o bebê. O maior professor vai ser o bebê. É o bebê. Exatamente. Eu falo que ele é a cura
ele é o aprendizado. É o bebê. E para a pessoa que já está tendo alguma dificuldade, eu diria assim, procura uma consultoria ontem. Não espera. Não espera. Procura uma consultoria assim, o mais rápido que puder. É o que eu falo para todas as pessoas que me perguntam. Eu falo, lê, estuda e tem um cartãozinho, um telefone de uma boa consultoria de amamentação, porque se você precisar, você liga na hora, imediatamente, não espera. Porque ajuda muito, ajuda muito. Eu costumo falar, né, Gabi? A consultoria da gestação, ela não dispensa do pós-parto, né? Porque na gestação você se prepara, acho que você vai mais preparada para a maternidade, mas o outro 50% está com o bebê. Né? Então, eu sempre falo, a consultoria de gestação é muito importante, né? Fazer na gestação para esse preparo, porque o nosso corpo, nosso cérebro, né? Quando ele toma ciência do que está nos esperando, o que vai acontecer, a gente consegue entender um pouco mais e superar, né, um pouco melhor do que te pegar de surpresa, né? Não sei, eu sempre acho que o que eu sei antes eu me preparo melhor. Eu acho que o ser humano funciona dessa forma, né? A questão nossa cerebral, enfim. Mas não dispensa, né, o outro 50%, né? O bebê chega e a mãe não amamenta sozinha, né? O bebê tem o lado dele. E eu falo que é um encontro, né, de dois corpos, né? Um encontro ali. E esse encontro, ele para mim é um fenômeno, né? Assim, eu acho que acontece de uma forma muito incrível, sabe? E a mãe, eu falo que a mãe tem o eixo pronto para o bebê, sabe? O eixo. Por isso que a gente tem as duas mamas para frente. Porque aqui cabe o bebê, sabe? Ela tem o eixo certinho para o seu bebê. E esse encontro de um corpo com outro corpo não é tão fácil. É simples, mas não é fácil. Não é fácil, tá certo. Gabi, muito obrigada. A sua história, assim, é linda. Parabéns por tudo. Mãe de terceira viagem. E falar com isso, assim, com tanta propriedade, né? Olha, meu primeiro foi assim, meu segundo assim, meu terceiro. E você conseguiu aí entender, né? Que cada processo, cada bebê é uma experiência diferente, né? Às vezes a gente acha que a gente tá, né? Olha, já tive segundo, terceiro, e não é, acho que cada bebê é um bebê, cada momento é um momento. Você foi uma Gabi no primeiro, uma Gabi no segundo e uma Gabi no terceiro. Sem dúvida. Não é, gente? Parece que é uma... eu falava antes, né? Antes eu falava que cada bebê, a mãe renasce uma mãe. Agora eu não falo mais isso. Vendo a experiência ali na prática, eu não falo que a mãe renasce. A mãe, ela continua em transformação, sabe? Ela não renasce, não é ela mesma. Só que ela está se transformando. Ela vai se transformando a cada experiência, porque, na verdade, a gente não em todos os processos que a gente vive, né? Eu sempre falo para as mães, se apaixona pelo processo. Você vai entrar de um jeito e sair de outro. Você sai outra mulher, assim, de cada processo. Transformada, assim, cada vez melhor, eu acho. Com mais aprendizado, né? Mais propriedade. Gabi, muito obrigada. Um beijo grande. Eu agradeço o convite, Mari. Agradeço o convite, agradeço a consultoria. Imagina. Obrigada. Qualquer coisa, conte comigo. Obrigada por toda a audiência, vocês que estão aqui assistindo. E até mais, Gabi. Brigadão, viu? Mari, tchau, tchau. Tchau, tchau.